Vídeo, um vídeo especial de saúde, né, para o pessoal do Podcast Bros, que é um podcast lá do pessoal da cidade de Tiradentes, né, que é um bairro, um dos maiores bairros da América Latina, conjunto habitacional, né, e realmente, né, eles têm um podcast bem interessante, falam sobre vários temas e na área de saúde eles pedem às vezes para eu fazer tema que na minha área, neurocirurgia, o que eu acho irrelevante, né, e hoje eu vou falar de um tema que é pouquíssimo falado, que é transtorno de ansiedade e depressão. Você pode até falar, Júlio, é pouco falado, eu vejo todo mundo ansioso e falando aqui na internet sobre esse tema e tal, mas porque eu digo que é pouquíssimo falado? Porque é um tema que as pessoas ainda não encaram com a seriedade que devem encarar. Vou dizer números que vocês vão assustar, porque se ocorre no Brasil, vai ocorrer aí também na cidade de Tiradentes, e muitas vezes as pessoas menosprezam esse tema. O Brasil é um país que tem incidência de quase 10% da população com transtorno de ansiedade e 5% com transtorno depressivo. Então, a cada 10 pessoas que você conhece, provavelmente um e meio mais ou menos, né, vão ter algum tipo desses transtornos. Né? Quase 2 pessoas vão ter esse tipo de transtorno. Ou ansiedade ou depressão, ou até as duas juntas, que ela é comum de acontecer juntos. Né? E aí o que acontece? Né? Quando você tem esses transtornos, né, a não ser que é raro de acontecer, mas pode acontecer, no caso de suicídio, a pessoa não vai morrer por causa dessas doenças. Então, na nossa cabeça, tanto médico como população geral, o que te preocupa quando você fala de doenças? As doenças que podem te matar. Um infarto, um AVC, um câncer, um tumor cerebral, né? E, a maioria das vezes, essas doenças que envolvem a saúde mental, elas vêm muito forte, um preconceito muito grande. Então, vira e mexe acontece comigo aqui no consultório, e na internet também, as pessoas falando de forma equivocada de transtorno de ansiedade e depressão, como se fosse algo de uma geração fraca, de pessoas que hoje já não aguentam nada, que antigamente não existia, e que hoje em dia tudo é de transtorno de ansiedade e depressão, e não é. É uma doença como outra qualquer, que tem os critérios diagnósticos, tem os estudos que comprovam que ela existe. Só para vocês terem ideia como isso é uma ignorância tão forte, porque assim, existem trabalhos. Isso não está no dia a dia da gente, do médico pedir um exame e você conseguir fazer, né? Porque são exames muito caros, né? Mas existem trabalhos, né? Com ressonância, que a gente chama de ressonância funcional, que você vê o cérebro de funcionamento, e que comprova que pessoas que têm transtorno de ansiedade e depressão, o cérebro funciona de forma diferente. Por isso que ela sente o que ela sente. Então, de um modo geral, só para vocês entenderem a lógica, né, nosso cérebro ele se comunica por neurotransmissores. Então, neurotransmissores é a linguagem, é a moeda que o cérebro utiliza, né? E esses neurotransmissores, em pessoas que têm transtorno de ansiedade e transtorno depressivo, eles estão alterados. Por isso que a pessoa com transtorno de ansiedade e depressão, né, de um modo geral, ele vê o mundo de forma diferente. E isso faz ela ter uma série de sintomas. Vou dizer alguns para vocês entenderem. Qualquer dúvida, coloca no Google. Critério diagnóstico ou sintoma de ansiedade e depressão, que você consegue fazer o checklist e ver se você se encaixa neles, né? Muitas vezes, no quadro depressivo, o paciente perde a vontade de fazer as coisas que antes dava prazer ele fazer. Então, sei lá, você gostava de jogar bola, você gostava de se maquiar, você gostava de sair para festa, você para de ter prazer de sentir isso, né? Além disso, né, de um modo geral, você tem um transtorno do sono associado. Então, a pessoa pode dormir mais ou dormir menos, né? Normalmente, a pessoa perde a vontade de interação social. De um modo geral, a pessoa fica com o humor mais deprimido, às vezes chorosa. Muitas vezes o paciente tem vontade até de se matar. Não é que ela vai acontecer, ela comete o suicídio, mas muitas vezes ela fala assim, minha vida tá meio sem sentido, era melhor se eu morresse. Às vezes ela verbaliza isso para a família, né? Muitas vezes esses pacientes, agora falando um pouquinho da ansiedade, né? Ele tem quadros, né, de crises. Crises que muitas vezes envolvem uma sensação de como se fosse morrer, o coração acelerado, sensação de desmaio, né? Muitas vezes esses pacientes, porque a gente fala junto, transtorno de ansiedade e depressão, é muito comum o paciente ter as duas coisas associadas. Tanto que é curioso, você fala assim, Júlio, você falou que é uma doença, que no cérebro muda uma série de coisas de neurotransmissores, como é que é tratado? Normalmente, os tratamentos mais comuns que a gente dá, por isso que eu estou falando às vezes das duas estão juntas, né, são remédios que mexem com esses neurotransmissores, né, que estão reduzidos, no caso do paciente que tem transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, ou estão modificados, e essas medicações, elas vão modificar o funcionamento desses neurotransmissores no cérebro. Por que eu estou falando muitas vezes? Porque antigamente, né, eu sei que isso parece complexo, mas para vocês entenderem, né, muitas teorias que vinham, né, elas falavam muito da serotonina, uma relação muito grande da serotonina, ou falta dela com o transtorno depressivo. Hoje em dia já se mudou muito, nosso conhecimento aumentou, a gente sabe que tem várias vias, ficou até mais complexo do que a gente achava antes, né? Mas tem várias formas de agir no cérebro, por isso que tem tanta medicação diferente, para tentar suprir
essa diferença do funcionamento desses neurotransmissores no cérebro. Então, assim, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo são doenças que têm critérios diagnósticos, têm evidência científica da sua existência, né? Não existe um exame simples que você faça, daí a confusão da maioria das pessoas, porque se eu digo que você tem um tumor cerebral, vou pedir uma ressonância, vou te mostrar lá, tá aqui a imagem, você tem um tumor cerebral. No transtorno depressivo não existe um exame que o médico fala. Eu te falei o seguinte, que existem em pesquisas científicas, ressonâncias funcionais, você vê o funcionamento do cérebro, você vê essa alteração comparado de quem tem depressão, de quem não tem, quem tem ansiedade, de quem não tem, isso está comprovado. Mas por ser exames muito caros, né, e ainda carecer da gente ter uma certeza quais vão ser os limites para definir uma pessoa que tem, que ela não tem, ela não está no dia a dia da gente, praticamente. A gente sabe que a doença existe, a gente sabe que tem essas alterações, mas a gente não conseguiu transpor isso do campo da pesquisa para se inserir na prática. Eu acho que será em breve, né? Já tem muitos trabalhos avançados nisso, mas deve demorar muitos anos. Mas mesmo assim, independente disso, a forma que a gente diagnostica, conversando, preenchendo critérios, né? São estudadas, essas formas são estudadas no mundo inteiro e são validadas. Por isso que o médico que conversa com você pergunta sobre isso, sobre motivação, tudo isso, e fecha os critérios diagnósticos. Então, se você me perguntar assim, Júlio, qual doença é mais negligenciada hoje no Brasil, e continua sendo, que é diferente do que as pessoas falam, é o transtorno de ansiedade e depressão. Vocês se assustariam se vocês soubessem a quantidade de pessoas que muitas vezes chegam no consultório do neurocirurgião, chegam no consultório médico, achando que estão com tumor, achando que estão com uma coisa grave, quando na verdade elas têm um diagnóstico de transtorno de ansiedade e depressão. Claro que o médico vai examinar, vai conversar, vai pedir uma série de exames até conseguir chegar a esse diagnóstico, até porque muitas vezes é um diagnóstico de exclusão. Você pensa realmente o paciente ter outra coisa. Por isso que às vezes os pacientes passam mal e vão na emergência com a dor no peito e o médico interna, o médico pede um elétrico, fica preocupado, né, se ela não está tendo infarto realmente, né? E às vezes ela tem fator de risco para isso. Então são doenças que são difíceis, muitas vezes o acompanhamento. Para o paciente é difícil procurar ajuda, porque eles têm um preconceito muito grande. Terceiro, há uma carência, não só no Brasil, global de psiquiatras para acompanhar isso, por ser doença tão comum, e é uma área que tem pouquíssimos profissionais, então muitas vezes o paciente tem. O sistema público, né, tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil das pessoas terem acesso a isso, mas procure ajuda. Procure o médico de família, o clínico geral, qualquer médico no seu dia a dia. Eu canso de começar tratamento aqui no paciente consultório, que eu falo, eu não encontrei nenhum motivo neurocirúrgico, mas eu vou começar aqui essa medicação, você vai começar o tratamento, você vai procurar o psicólogo, procurar o psiquiatra. Eu sei que muitas vezes tem a questão econômica que faz você ter uma dificuldade de acabar ter dinheiro para pagar um profissional e tudo, mas procura no posto de saúde, que de um modo geral você vai se assustar como isso é bem falado, isso é bem acompanhado pelo médico da família, e muitas vezes vai ser o pontapé inicial para você tratar uma doença que muitas vezes não vai te matar, mas vai tirar muito sua qualidade de vida, vai fazer você sofrer muitos anos, e de um modo geral, tanto o paciente tem transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, isso muda toda a família, a dinâmica familiar, não é só a pessoa que sofre, às vezes é o marido, é os filhos, é porque a pessoa não está bem, ela não sabe explicar porque não está bem, não tem muitas vezes diagnóstico, não tem um tratamento, não tem um acompanhamento, tá bom? Procura ajuda, esse é o tema que eu vou falar hoje, né, que é um tema muito relevante, muito negligenciado. Espero que